Olá, eu sou o professor Rodrigo Menezes, estou aqui hoje para te dar uma grande dica. Você que vai fazer a prova do TRE do Rio de Janeiro, organizada pelo CESP-UNB, tem uma prova em que cada duas questões erradas anulam uma certa, igualzinho à prova do MPU. Na época do MPU eu gravei um vídeo semelhante dando dica de como realizar a prova do MPU e o feedback foi maravilhoso. Fiquei muito feliz, diversos alunos meus e muitas pessoas que não eram meus alunos, mas que viram o vídeo no YouTube, que teve mais de 50 mil visualizações, depois me agradeceram porque fizeram muitos pontos a mais na prova em razão dessas dicas. Então preste bastante atenção, porque o que eu vou trazer para você aqui é extremamente importante para resolver a prova do CESP. Normalmente as provas do CESP, de certo ou errado, cada questão divergente do gabarito você perde um ponto e cada questão de acordo com o gabarito você ganha um ponto. Por exemplo, se o gabarito está dizendo lá que a questão número 1 ela está certa, a 2 está errada e a 3 está errada, a 4 está certa e a 5 está certa, esse é o gabarito. Se o candidato marcou na questão número 1 resposta certa, ele acertou a questão, ganhou um ponto. Na 2 ele marcou errada, acertou a questão, ganhou um ponto. Agora, na 3 ele marcou como resposta certo. Na 4 ele marcou como resposta errado. Na 5 ele marcou como resposta errado. O que acontece? Ele errou esses 3 itens. Então ele perdeu um ponto e perdeu um ponto. Saldo dele, -1. Isso no método tradicional do CESP. Por isso que todo mundo fala, prova da CESP, não arrisca, não chuta. Por quê? Se você chuta, por exemplo, vamos dizer que essa 5 aqui você tivesse em dúvida. Se você deixasse em branco, não marcasse nem certo nem errado, e aí vai uma dica importante, hein? Você pode tanto não marcar nada no cartão resposta, tá lá no cartão resposta a bolinha C e a bolinha E. Você pode tanto não marcar nenhuma das duas, como por exemplo, Rodrigo, marquei C, caramba, era para marcar E. Você pode marcar as duas. Ou marcando as duas, ou deixando em branco, significa que você nem ganha nem perde. Você fica com 0, ao invés de ganhar 1 ou perder -1. Esse é o método tradicional. Por isso fala-se, olha, não é bom você arriscar. Por exemplo, essa aqui, estou em dúvida. Ao invés de eu errar, se eu deixo ela em branco, eu não ganho nem perco. Meu saldo aqui pelo menos seria 0, não sairia devendo. Ah, Rodrigo, mas essa 3 aqui eu também estava em dúvida, estava com muita dúvida, eu acabei chutando. Poxa, se eu deixasse em branco essa 3 também? Poxa, se deixasse em branco essa aqui também, ao invés de ter 2 erradas, né? Como deixou em branco, não respondeu, qual ficaria o saldo aqui? 0 e 0, quer dizer, não perderia ponto nessas duas questões, acertou 2, errou uma, saldo positivo, +1. Então o candidato que deixa em branco, quando realmente não sabe, ao invés de chutar, ele muitas vezes se dá bem numa prova do CESP, que é 1 por 1. Mas a prova do TRE vai ser diferente. Cada questão que você errar, você perde apenas meio ponto. Então, questão de acordo com o gabarito, questão certa, 1 ponto. Questão diferente do gabarito, -meio ponto. O que isso significa? Que você precisa ter 2 erradas para você perder 1 ponto. Percebeu? Uma certa ganha 1 ponto. 2 erradas perde 1 ponto. Aí é que vem o ponto central. Você deve ou não chutar na prova? É muito simples. Imaginem nessa situação, vou colocar aqui uma situação de 10, vou pegar aqui 100 questões. Imagine uma prova com 100 questões, para ficar fácil da gente visualizar isso. Se a prova tem 100 questões, o máximo de pontos que a pessoa pode fazer é quanto? 100 pontos. Por quê? Cada afirmativa certa vale 1. Se o candidato resolvendo essa prova de 100 pontos não sabe nada, ele nunca estudou, na verdade ele nem aprendeu a ler e escrever,
Ele se inscreveu no concurso e foi lá simplesmente para poder tentar a sorte. Ele não conseguia ler nem o enunciado. Ele só sabia que no cartão de respostas ele teria que preencher uma das bolinhas. E esse cara pegou e chutou as 100 questões. Esse aqui foi o candidato A. Ele chutou as 100 questões. Qual é a probabilidade? Se ele só tem como opções certo ou errado, a probabilidade é que ele acerte 50% das questões e erre 50%. Se são 100 questões, a tendência é que ele acerte 50 e erre 50. Se ele acertou 50 questões, ele teve mais 50 pontos. 50 pontos positivos. Se ele errou 50, como cada errada só vale meio, ele perde 25 e fica com um saldo de 25 pontos positivos. Ué, Rodrigo, esse candidato A não sabe nada, nunca estudou, não sabe nem ler e escrever, e ele ficaria com 25 pontos positivos chutando a prova inteira. Exatamente. Ah, então quer dizer que se eu que estudei, eu que estou me preparando, se eu chutar a prova inteira, com certeza, pelo menos se eu chutar algumas, com certeza meu saldo vai ser o quê? Positivo. Então presta atenção. Se você, isso aqui é um exemplo de 100 questões, eu estou falando da prova inteira. Agora, se você é um candidato B, dessa prova, você marcou 70 com consciência. 70 você marcou sabendo realmente. Sobraram 30. 30 você chutou. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade? Que 15 você acerte e 15 você erre. Você vai ter mais 15 pontos, menos 7,5, seu saldo vai ser igual a mais 7,5. Então você vai ter, se você acertar essas 70 que você marcou, é bem difícil, tá? Não se ilude não, porque mesmo marcando sabendo, normalmente você erra. Mas vamos considerar que você acerte as 70. Você teria as 70 mais 7,5. Agora, se o seu adversário é um amarelão, medroso, o que ele vai fazer? Essas 30 que ele está em dúvida, ele vai botar tudo em branco. Porque ele não está assistindo esse vídeo. E aí, se ele bota tudo em branco, você vai ficar 7,5 pontos à frente dele. Porque se ele marca tudo em branco nessas 30, se eu boto tudo em branco, quanto que eu vou ter? 0. Se eu chuto as 30, qual a probabilidade? De que eu tenha 7,5. Ah, Rodrigo, mas é probabilidade, né? Marca tudo certo ou tudo errado. É muito improvável que aqui dê negativo. Você teria que errar o dobro de questões que você acertou chutando. Se você pegar a prova da Banca CESP, 120 questões serão as questões da prova do TRE. 60 são certas, 60 são erradas. Quer ter mais chance de chutar essas 30 e fazer mais ponto ainda? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se você já marcou as 70 sabendo, o que você vai fazer? Você vai contar quantos certos e quantos errados você marcou. Um exemplo, numa prova de 100 questões, a gente teria 50 certas e 50 erradas. Pode olhar as provas anteriores do CESP. É sempre assim. Às vezes depois, com a revisão do gabarito em razão das anulações, muda um pouquinho. Mas a prova original é meio a meio. Meio de certo, meio de errado. Aí você marcou 70 sabendo. Dessas 70 que você marcou, 50 você marcou como resposta certa. E 20 você marcou como resposta errada. Observe, 50 você marcou como certa, 20 como errada. Olhando para a prova, que tem que ter 50 certos e 50 errados, os certos você já esgotou todos. Agora está faltando o quê? Está faltando 30 erradas. Você vai pegar essas 30 aqui que você vai chutar e vai marcar tudo como errado. Com certeza você vai acertar muito mais do que 15 das 30. Você vai acertar aí umas 20, 25 e com certeza a sua nota vai lá em cima.
Não adianta só você saber a matéria, você tem que saber fazer prova. Porque um candidato muito bem preparado, que marca 70 sabendo, ou 80 sabendo, se ele der mole e perder esses outros pontos, você passa ele. Por isso você tem que ter atenção nessa dica. Então, qual é a dica? Primeiro, faça todas as questões que você sabe. Marca aquelas que você sabe. Eu sei, eu tenho certeza, pum, marquei. E primeiro, na prova, você vai fazer as que você sabe, as que você está bem. Aquelas que você ficou em dúvida, você deixa para o final. Reanalisa, lê e, pô, eu acho que é certo, eu acho que é errado. O que der para você fazer, mesmo estando em dúvida, mas tiver achando assim, pô, eu acho que está certo, mas não sei, marca o certo, vai pela sua intuição. Agora, aquilo que realmente você não sabe, olha, não tem a menor ideia, Rodrigo, muito simples, faz isso. Como a sua prova vai ter 120 questões, vamos colocar aqui na realidade das 120, nós vamos ter 60 certas, 60 erradas. Total de 120 pontos, tá? No seu caso aqui, vamos considerar que você tenha marcado 90 sabendo. Dessas 90 sabendo, 50 certas, 40 erradas. Então, faltando 30. O que você vai fazer com essas 30? Se você marcou muito mais certo do que errado, chuta todas como errado. Bota todas como gabarito errado, porque você vai ter muito mais chance de acertar. Beleza? Segue essa dica nos exercícios primeiro, nas questões de provas anteriores. Começa a baixar provas anteriores do CESP, pega uma bateria ali de 100 questões e aplica a técnica. Não vai deixar para aplicar na prova não, vai fazendo antes para você conseguir compreender como funciona e ver que de fato sua pontuação vai aumentar muito com isso, tá ok? Essa é a dica do professor Rodrigo Menezes, aqui do concurso virtual. E aproveite para acessar o concurso virtual e ver as nossas videoaulas excelentes, com pacotes, com os melhores professores do mercado para sua preparação. Muito sucesso e uma boa prova!